Muito bom poder participar mais uma vez dos trabalhos de estudo do Centro Espírita Caminha da Luz de Botucatu, neste domingo, 9h30 da manhã, dia 26/11 de 2023. E o tema que nós estamos trazendo hoje é Somos companheiros de muitas vidas. E o que vamos apresentar aqui é devido os nossos amigos espirituais estão sempre nos auxiliando nos nossos estudos, nos intuindo, e a gente acaba chegando a algumas conclusões. E o importante é que essas conclusões nos ajudam a entender melhor como as coisas provavelmente funcionem e, e nos ajudem nessa nossa caminhada de longas e longas vidas, né, inúmeras, sempre rumo ao progresso, à evolução e o aprendizado do amor ao nosso próximo. Então vamos ao tema. Somos companheiros de muitas vidas. Tendo em vista que nós temos afinidades com algumas pessoas e com outras nem tanta, a pergunta que muitos de nós espíritas nos fazemos é: qual relacionamento eu tive em vidas passadas com os meus atuais amigos e com os meus vizinhos? E quais foram os relacionamentos com os meus atuais familiares? E nós vamos procurar responder nesse nosso entendimento no tema de hoje. Buscamos então, né, o que nos ensina lá no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. Tem um tema chamado O Povoamento da Terra, onde Kardec faz a pergunta de número 50. Lá ele argui assim: a espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Não foi o primeiro e nem o único. 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Aí ele afirma de três situações: do clima, da vida e dos costumes. E ele continua: veja o que acontece com dois filhos de uma mesma mãe que, sendo educados longe um do outro de modos diferentes, em nada ao atingir a fase adulta, em nada se assemelharão quanto ao moral e ao comportamental. Na seguinte, 53, o homem surgiu em muitos pontos no globo? Sim, em muitos pontos e em várias épocas, o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e misturando-se os de uma com os de outras raças, novas e novas raças foram se formando. Kardec pergunta: essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Por acaso, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que elas deixem de formar uma só espécie? Vejamos o exemplo do fruto laranja, onde nós temos laranja pera, baiana, lima e tantas outras. Mas são todas da espécie laranja. A 54, pelo fato da espécie humana não proceder de um só indivíduo, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os da espécie humana são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ou caminham para o mesmo fim, que é a perfeição. Então, se nós analisarmos essas perguntas que nós, né, acabamos de descrever, e ficarmos refletindo um pouco sobre elas, nós poderemos criar certas hipóteses ou então fazer algumas conjecturas a respeito da criação da humanidade.
Sabemos que nosso Pai, nosso Deus, Ele é amor. Sendo assim, Ele nos ama infinitamente e incondicionalmente, sem fazer nenhuma distinção. E o seu desejo para com cada um de nós é que nós aprendamos, cresçamos, até que um dia possamos ficar ao seu lado, ou seja, que um dia nos tornemos espíritos evoluídos ou então anjos. Nós, que já somos pais, mães e avós, também desejamos aos nossos dependentes que aprendam a amar, aprendam a fazer o bem, que evoluam moralmente e se beneficiem de tudo que o bom caminho pode lhes oferecer. Devemos levar em conta a importantíssima ajuda dos espíritos superiores, sempre nos intuindo, nos orientando e também nos conduzindo sob o comando da batuta divina do Criador. Vamos tomar como parâmetro, para nosso melhor entendimento, o nosso modelo de ensino escolar. Aí vai colaborar com a compreensão deste nosso tema de hoje. Nosso Criador nos deu as condições necessárias para que, como espíritos, possamos nos manifestar, aprender e evoluir. E assim, Deus criou os planetas, as estrelas, todas as galáxias do universo. Segundo o nosso entendimento espírita, cada um desses locais é uma morada e também uma escola especializada em tipos específicos de aprendizado. Ao longo das diversas épocas da humanidade, aos poucos, se desenvolveu o sistema educacional que nós temos hoje, chamado de escola ou ensino escolar. Com isso, nós podemos ligar os pontinhos e chegar a uma conclusão de que esse sistema de ensino que criamos aqui no planeta Terra, a maior parte dele nos foi repassada pelo plano espiritual, intuitivamente. O modelo de vida que temos aqui na Terra é quase uma cópia do modelo de vida lá do plano espiritual, tendo como diferencial que lá a vida é mais real e muito mais perfeita. As nossas escolas aqui na Terra não foram feitas para ensinamento individual, aquele sistema de professor particular, ou seja, um professor e um aluno. Pelo contrário, as nossas escolas são feitas para que possamos ensinar ao mesmo tempo uma sala inteira repleta de alunos, 50 ou mais. Por outro lado, as escolas celestiais, ou os planetas, foram criados e preparados para educar uma população de muitos milhões e até bilhões de seres espirituais encarnados. Se traçarmos um paralelo entre a nossa forma de educar com a forma de educar do nosso Pai Celestial, encontraremos muitas semelhanças, muitas coincidências. Logo de início, nessa comparação, notamos que a estrutura escolar na Terra consiste em curso primário, secundário, colegial e depois níveis superiores. Lá no plano espiritual, nos planetas, nós temos mundos primitivos, que são para os habitantes no estado de natureza, que seriam os habitantes na infância espiritual, tal qual na nossa escola primária. Depois temos mundos de expiação e provas, que são para seres na adolescência espiritual, coincidindo também com o nosso curso secundário para os adolescentes encarnados. A continuação são os mundos de regeneração, e estes são mundos preparatórios para nós adentrarmos nos mundos superiores, tal qual ocorre no nosso antigo colegial, hoje tem outro nome, nos preparando para entrarmos para a faculdade, ou nível superior, nível universidade. E na sequência vem os mundos superiores, que se assemelham com as nossas escolas superiores especializantes, as ditas universidades. Então, para que tenhamos eficiência no aprendizado, no funcionamento das escolas terrenas, é feito um planejamento de ensino para todas as séries da escola, que está vinculado a um planejamento regional.
E, em seguida, este planejamento regional vai para um planejamento estadual. De uma forma mais perfeita, as escolas celestiais também fazem o seu planejamento de ensino para os planetas de alguns dos sistemas estelares e até de uma galáxia inteira. Cada espírito reencarna no planeta mais apropriado ao que ele necessita ter como aprendizado. Repetindo, cada espírito reencarna no planeta mais apropriado ao que ele necessita ter como aprendizado. Podemos ainda observar, nas escolas aqui da Terra, que os alunos de uma classe que começam no primeiro ano do ensino básico seguem em conjuntos, mesmo em bloco, para um ano seguinte na mesma escola. Acontece, às vezes, até de alguns não estarem na mesma sala de aula no ano seguinte, mas provavelmente continuam na mesma escola, né, numa outra sala do mesmo ano, dando sequência ao que já aprendeu no ano anterior e acrescentando, assim, com facilidade, o novo aprendizado. E assim se sucede nos anos seguintes, dando sequência ao planejamento didático durante todo o seu período de estudo. Esse formato de manter juntos os alunos, ou então de mantê-los o mais próximo possível, faz com que o aprendizado deles se mantenha em uma sequência constante, sempre aproveitando o que aprendeu na fase anterior, na base que ele formou, né, para acrescentar os novos ensinamentos. Imaginemos um aluno de um ano letivo qualquer. Se ele fosse transferido, por exemplo, de um estado do Nordeste ou de um estado da Amazônia para uma escola do estado de São Paulo, o plano educacional de ensino lá da região dele, não sendo exatamente igual ao de São Paulo, este aluno com certeza vai encontrar dificuldades de adaptação, pois é provável que algumas matérias ele não tenha aprendido e outras que ele já aprendeu, ele terá que revê-las novamente, perdendo seu tempo de aprendizado. Fica claro, então, para a nossa avaliação, que isso causaria dificuldades para o seu aprendizado, brecando ou atravancando o seu avanço, tal como se estivéssemos a falta de um dente ou mais dentes em uma engrenagem. Iria tropicando. Aquilo que ele não soubesse, precisaria ou aprender sozinho, ou então estaria tomando tempo e prejudicando aqueles seus novos coleguinhas que já aprenderam essas matérias. Esse exemplo deixa claro que essa mudança brusca de região atrapalharia e muito o aprendizado do aluno. Portanto, deve ser evitado sempre que possível. Então, essa mudança brusca, pelo fato dela prejudicar o bom andamento, né, a eficiência do ensinamento e o consequente aprendizado do aluno, portanto, deve ser evitado sempre que possível. Nessa comparação que estamos fazendo das duas escolas, podemos chegar à conclusão de que, de igual forma, nas escolas celestiais, a constância dos alunos reencarnando em um mesmo planeta durante um longo período é fator decisivo, importante para o aprendizado mais rápido e mais eficiente. Então, reencarnação em um planeta durante muitas vidas contribui decisivamente para um aprendizado mais eficiente e mais rápido. Imaginemos eu tendo reencarnado aqui nessa vida na Terra. Na próxima vida minha, eu reencarnando em Marte, na seguinte em Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão e assim por diante. E depois até no outro sistema solar, numa galáxia. Cada vida num lugar. Cada nova vida eu teria que passar por um período de adaptação naquele novo orbe, prejudicando contumazmente o meu desenvolvimento intelectual e principalmente o moral. Mas não é só individualmente que a constância é mais eficiente, pois um grupo de espíritos que seguem juntos progridem mais rápido. Um grupo de estudo de espíritos que seguem juntos
progridem mais rápido. Diante desses argumentos e constatações, podemos chegar à conclusão de que, para uma evolução mais rápida de um contingente de seres, é de extrema importância que eles façam esse aprendizado contínuo e juntos. É necessário que eles façam continuadamente e, na maior parte das vezes, juntos. Podemos encontrar no Evangelho Espírita ensinamentos que nos dizem que, quando a evolução é em conjunto, ela é mais rápida e melhor. Refletindo, então, meus caros irmãos, sobre tudo isso, nós chegamos à conclusão de que, ao longo das nossas inúmeras vidas, seguimos reencarnando em grupos, unidos por laços que não sabemos explicar, mas temos certeza que esses laços respeitam a vontade de nosso Senhor, nosso Criador, e serão mantidos assim enquanto Ele, dessa forma, desejar. Vejamos o que nos diz sobre o nosso tema de hoje, o livro dos Espíritos, na pergunta 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não foi inutilmente que deu a palavra ao homem e todas as outras faculdades que são necessárias para que ele possa ter uma vida em sociedade. Na 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Repetindo, todos devem viver em sociedade para concorrer ao progresso, auxiliando-se mutuamente. O homem tem de progredir, pois se ele viver isolado, esse progresso não lhe será possível, pois, por não dispor de todas as faculdades, é-lhe necessário o contato com os outros homens para poder crescer. No isolamento, ele embrutece e enfraquece. No caso, aqueles ermitãos que vivem sozinhos, ou aqueles reclusos que vivem, né, só orando, que nós conhecemos. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de famílias são os mais apertados e os mais importantes. Esses laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmão. Interessante isso. Esses laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E na 783, segue sempre de forma lenta a marcha progressiva do aperfeiçoamento da humanidade? Existe o progresso regular e lento, que resulta da força da natureza. Mas quando um povo não progride tão depressa como deveria, Deus o submete, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que importante isso. Quando um povo não progride tão depressa como deveria, Deus submete esse povo, de tempos em tempos, a um abalo físico ou então moral, que o transforma mais rápido. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Pois é. Nessas catástrofes, o homem muitas vezes só percebe a desordem e a confusão momentânea, aquelas que lhe ferem os interesses materiais. Aquele, porém, que em vez disso eleva o seu pensamento ao Criador,
Este se encanta ao admirar os desígnios da providência divina, que do mal que parece destruidor, a surgir o bem, que é restaurador. Ele compreende que são o vendaval e a tempestade, que depois de terem agitado violentamente, acabam por sanear, por limpar, por equilibrar toda a atmosfera. No livro A Gênese, fala sobre os sinais do tempo. Lá diz assim, no capítulo 18, 1. São chegados os tempos, dizem-nos espíritos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão acontecer para a regeneração da humanidade. São chegados os tempos em que grandes acontecimentos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Então, são chegados os tempos daqueles de quando em quando Deus dá um empurrão mais forte para que a natureza, né, nos ajude a progredir. Mas como é que a gente pode entender isso? Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar de imediato toda a ideia de que isso é um capricho, né? E que não for condizente com a sabedoria divina. Tudo que não for condizente com a sabedoria divina, nós temos que considerar um capricho. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, por exemplo, Apocalipse, é que estas têm uma razão e a necessidade de acontecer. Podemos então dizer que o nosso globo, como tudo que existe no universo, está submetido também à lei do progresso. Ele progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem, ou seja, né, a água, né? Então ele progride fisicamente nesse sentido, né? Ar e assim por diante. Mas moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam esse orbe. Então, existem as duas paralelas, né? Transformações e evoluções. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda uma relação com a evolução do habitante. Portanto, o melhoramento do planeta, tá? Então ele vai melhorando o seu solo, sua água, seu ar, tudo, tá? Numa, numa relação de energia compatível com a evolução dos habitantes que ali residem. Uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Não pode haver uma mudança tão radical como a que está havendo sem realizar-se com muitas comoções. Inevitavelmente, olha a explicação aqui, há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache planado e restabelecido o equilíbrio. Então, está dizendo que vão acontecer, sim, perturbações, mas que são passageiras, e elas acontecerão até que o planeta se ache todo restabelecido, né, e todo equilibrado. Os graves acontecimentos preditos não virão por causa dos cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Traduzindo, não são grandes transformações no planeta Terra que vai fazer com que ele mude, não. Tá? Já foi feito isso na formação do planeta, tá? Então, não são mais as entranhas do planeta que irão se mudar totalmente, como se
tudo fosse sumir, não é isso? Então, ele diz que a mudança atual é pela luta das ideias, pela luta do desentendimento humano. É delas que surgirão as desarmonias da humanidade que vão entrar em convulsão. Estas serão as geradoras dessas catástrofes profetizadas. Depois de todas essas informações que nós acabamos de passar aqui, depois de algumas observações que fizemos, depois também do ensinamento do Espiritismo que nós aqui lemos, eu quero chegar a uma conclusão sobre o nosso tema de hoje. Mas primeiro eu quero contar que quando eu ingressei, lá no meu primeiro ano de escola, eu era um jovenzinho de meus 7 anos, nós estávamos em uma classe de 45 alunos, onde alguns deles já eram meus conhecidos por sermos vizinhos nas ruas próximas, e os demais componentes da minha classe vieram de bairros mais próximos. No ano seguinte, praticamente, os mesmos alunos foram matriculados juntos no segundo ano. Pequeníssimas variações. E o mesmo aconteceu no terceiro, no quarto e assim por diante. Convivência com essa equipe unida, mesmo tendo a perda de alguns coleguinhas que foram para outra cidade, e também tendo ganho o reforço de outros que vieram de outros lugares, que vieram e somaram, fortalecendo demais o nosso grupinho começado lá na infância. Essa convivência coesa contribuiu nos nossos trabalhos de equipe, naquelas lições de casa, também na nossa prática de esporte e também nos encontros que nós tínhamos fora das escolas, em festas, em passeios e tudo mais. Hoje, muitos e muitos anos depois, ainda continuam mantendo esse convívio de amizade na mesma cidade, e os que estão longe continuam conectados por mídias sociais e grupos de trocas de mensagem. Nós vemos muitos grupos de WhatsApp hoje em dia com títulos mais ou menos assim: Alunos de 1970 da Escola Estadual Fulano de Tal. Vemos também encontros festivos todos os anos, né? De alunos formandos do ano tal e assim por diante. Então, é a união de um grupo que mantém, mesmo às vezes estando longe, coeso, né? Então, eu penso que raciocinemos aqui comigo. Se logo no segundo e no terceiro ano de grupo, esse grupo fosse dispersado para outras escolas, outras cidades, essa amizade quase familiar teria acontecido. Haveria condições de termos formados amigos tão íntimos e tão queridos? Acredito que não, né? Uma vez perdido o contato, a gente se dispersaria e não teria formado nada de tão bom como se formou. Então, meus irmãos, isso nos comprova que quanto mais convivemos juntos, mais apertado fica o laço que nos une, mais nós nos ajudamos mutuamente, mais ficamos solidários uns com os outros, ficamos mais amigos e nos tornamos uma família por afinidade. Todo esse formato de gestão, de métodos, de didáticas escolares, com toda certeza, não foi criação dos homens encarnados, e sim foi nos passada intuitivamente pelos espíritos superiores, especialistas nesse assunto de evolução da humanidade. Se quando nós queremos que algo funcione bem, que algo atinja o objetivo, e principalmente quando esse objetivo visa a melhora de espíritos que amamos, certamente nós iremos usar os melhores métodos, não é verdade? Então, fica óbvio que o método que se usa
para nós aqui, que nos foi passado pelos espíritos, é o método que se usa no plano espiritual para a evolução de um grupo de espíritos. Chega então a hora de fazermos novamente a pergunta lá do início da nossa preleção. Qual foi o relacionamento que eu tive em vidas passadas com os meus amigos de hoje, com os meus vizinhos e com os meus familiares? A resposta nos fica clara e cristalina se nós pensarmos que quando viemos pela primeira vez reencarnar aqui na Terra, os catedráticos da educação do plano espiritual inscreveram junto conosco um sem número de espíritos que, segundo a visão e o planejamento deles, estavam em um grau semelhante de evolução e que tinham afinidade um com o outro ou que tinham a possibilidade de vir a ter um bom relacionamento comportamental entre si ao longo das vidas. Trabalhando com esse contingente de centenas de espíritos, os coordenadores dos planos reencarnatórios foram definindo na primeira encarnação, lá no primeiro aninho de grupo, ou seja, a primeira encarnação, quem seriam os casais, quais seriam os descendentes desses casais, quem seriam os ascendentes, quais os parentescos, quais os que seriam amigos mais próximos e quais outros que seriam apenas conhecidos entre si. E assim, a cada nova reencarnação, as posições nas escalas foram se trocando ou se invertendo, fazendo com que a convivência próxima fosse gerando amizade, afinidade, consideração, respeito e aparando as arestas das invejas, das mágoas, dos desentendimentos e de tudo mais. Raciocinando, irmãos, sobre isso, ao levarmos em conta que cada um de nós já tivemos centenas de encarnações aqui na Terra e que o nosso grupo, que caminha junto, pode ter centenas de espíritos nessa jornada, desde o início, nós entenderemos que nessa alternância de posição a cada nova vida, nós podemos já ter sido pai, mãe, tio, avô, avó, sobrinho, neto, de cada um desses centenário grupo montado lá na nossa primeira reencarnação, quando para aqui viemos. De um planejamento de centenas de vidas. E a sua evolução é lenta, tal qual um artista que vai lapidando o mármore, detalhezinho por detalhezinho, eliminando aquelas arestas difíceis de sair, mas sempre evitando causar um estrago na obra maior, para que o resultado final seja esplêndido, seja magnífico, seja a perfeição. Diz o Evangelho que nada nessa vida é por acaso, que não cai uma folha de árvore sem o consentimento divino. Chico Xavier nos afirmou que cada um de nós está agora no momento certo, no lugar exato em que deveria estar. Então, irmãos, resumindo, cada uma das pessoas que conhecemos, sejam elas atualmente um parente, um amigo, um colega de trabalho, ou aquele farmacêutico que nós temos a preferência de ir na farmácia dele, ser atendido por ele, ou aquela balconista que a gente sempre vai e nos atende sempre, ou um cabeleireiro que, né, certa, entre aspas, o nosso cabelo, ou qualquer pessoa do nosso relacionamento que estamos tendo qualquer contato, qualquer um desses terá um grande, uma enorme possibilidade de já haver sido um parente nosso em alguma das vidas passadas. Vou repetir. Qualquer pessoa de qualquer tipo de relacionamento que tenhamos hoje já pode ter sido uma parente nossa
em alguma dessas nossas centenas de vidas passadas. Todo esse esforço e planejamento colossal de milênios busca cumprir um pedido que Jesus nos deixou. Vocês lembram? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todo esse planejamento é para nós aprendermos a nos amar. E busca também atender à segunda lei que Deus nos deu: amar ao próximo como a ti mesmo. E eu quero pedir permissão para encerrar conclamando a cada um dos que me ouvem agora, dos que irão ver pela internet, e também todos aqueles que puderem receber essa mensagem que me foi intuída. Eu peço esclarecidamente, encarecidamente, que passem a olhar cada uma das pessoas que fazem parte de qualquer relacionamento ou de qualquer atividade da sua vida, como se fosse um parente seu, um pai, uma mãe, uma irmã ou um filho. Todos nós ficamos devedores por termos sido socorridos, ajudados, cuidados por diversos outros espíritos que nos eram próximos em cada uma dessas centenas de reencarnação que nós já passamos. Então, nós devemos muito para muita gente. Quando fizermos a passagem, retornando para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, iremos nos encontrar com espíritos companheiros de jornada, lá desde o primeiro ano, e poder relembrar as dívidas sociais ou fraternas que temos com para cada um deles. Realmente ou com certeza, alguns nessa atual encarnação estão sendo nossos vizinhos, colegas de trabalho ou qualquer outra coisa no presente momento. Imaginem o arrependimento de que seremos tomados ao nos defrontarmos com ele e ao saber que eu não só não o ajudei, como eu podia e como eu também desdenhei e fiz pouco caso de alguém a quem eu devo tanto, mas não me recordava pelo esquecimento. Para não incorrer nesse possível risco, bem como para nos prepararmos como candidatos para reencarnar na Terra na nova fase de mundo de regeneração. Seria de bom alvitre que passássemos a olhar mais o lado bom das pessoas, sermos mais atenciosos, mais educados com todos, socorrermos os que mais necessitam, praticando a caridade. Resumo final. Tratemos a todos como se fosse um membro da nossa família, porque provavelmente ele foi nas vidas anteriores. E com certeza, ele é um irmão na vida espiritual, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Deus. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Muito obrigado.